dia, Mercedes! Bom dia, Drag Queen! Hoje eu estou aqui na Avenida Paulista, onde aconteceu a 24ª Parada do Orgulho LGBTQIA+. Sim! Oi? Não aconteceu? Não aconteceu? Ixi! Nossa, Gilmar, por que você não me avisou? Então, não tem. Então tira fundo. Corta tudo, voltamos aqui, olha. Então, realmente fiquei sabendo que houve a parada do Orgulho LGBTQIA+, mais virtual. Pelo menos lá a gente vai poder conhecer as histórias, falar com aquela que deitou na Paulista para... Não tem... não foi convidada. Não, tudo bem, mas aí a gente vai poder contar com aquela outra que... aqui tem 33 anos de noite, que sempre tá... Oi, produção, também... Não, aí... Tá, mas tem aquela que é a Merlin, não é? Também não foi. Foram convidados as... gente, pelo menos tem gente jovem aí que veio falar, né? Que veio abordar coisas importantes, porque o jovem tem voz. É com você, Mercedes! Bom dia, Delores! Bom, você não me deixa outra opção aqui senão convocar uma reunião extraordinária do Roda Biba! Bom dia, meninas! Estamos de volta aqui no Roda Biba e hoje é com urgência que nós vamos discutir um tema que está rondando a comunidade LGBT, principalmente a comunidade drag queen. Nessa semana, a nossa querida Cacá de Poli lançou um vídeo nas redes sociais criticando a iniciativa da parada LGBT online. Mas então vou colocar o vídeo aqui para contextualizar e eu já volto para a discussão. Escutem. Vamos começar hoje falando sobre a parada virtual de ontem, a parada gay virtual de ontem. Primeiro eu gostaria de perguntar à presidente da parada, ao vice-presidente, enfim, ao assessor de imprensa, cadê o meu convite? Cadê o meu convite? Cadê o convite de Salete Campari? Cadê o convite de Silvete Montilla? Cadê o convite de Paulette Pink? Cadê o convite de Divina Núbia? Cadê a homenagem a Miss Biá, que foi a primeira a botar tinta na cara e sair na rua e levar coió de polícia para hoje vocês estarem aí nessa associação vagabunda chamada Associação da Parada do Orgulho Gay de São Paulo? Fui eu que deitei no meio da Paulista para aquela parada sair. Cadê o meu convite? Cadê o convite de Ciciguel? Cadê o convite de Esquadrão das Drags? Cadê o convite de Divina Loma? Não teve convite. Sabe por quê? Porque só interessou colocar meia dúzia de blogueiros que tem lá não sei quantos mil pessoas assistindo a eles. Colocaram só os blogueiros e nada. A militância, a verdadeira militância, que é aquela que a gente fez, que faz, porque são 45 anos dando a minha cara a tapa. Silvete Montilla são 35 anos dando a cara dela a tapa. Lá em pé naquele trio durante anos. Cadê o convite de Silvete Montilla? Onde é que foi parar o convite? Onde é que foi parar o nosso nome? Quem é que lembrou de fazer uma homenagem a qualquer uma de nós? É isso aí, meninas. Esse foi o vídeo deixado pela Cacá de Poli nas redes sociais essa semana. O que vocês têm a dizer sobre isso? Me diga, Alexia Twister. Bom, a minha experiência na parada LGBTQIA+, de São Paulo sempre foi nenhuma. Na verdade, eu só participei dos shows da feirinha antigamente do Anhangabaú, que depois foi transferida para a Praça da República. Ano passado, por exemplo, eu participei da abertura e da finalização. Mas realmente é lamentável que dentro de um evento tão importante, não só para a cidade de São Paulo, mas para a nossa comunidade, nomes tão importantes dentro da história foram esquecidos. Isso não tem como a gente dizer que não, né? A gente virar as costas para a nossa história, para as pessoas que
que fizeram parte de todo esse trajeto, faz com que a gente comece a pensar, na verdade, na veracidade desse evento, né? Foi realmente pra gente? Ou foi para vender esse evento como o segundo maior evento da cidade de São Paulo? Você sabe que a parada, ela só perde para a Fórmula 1. É o segundo maior evento da cidade de São Paulo. Então você imagina a quantidade de dinheiro que circula, né? Hotéis, baladas, enfim. Na verdade, a parada culmina, né? É o final de uma semana inteira de palestras, discussões de eventos acerca do meio LGBTQIA+, discussões acerca da nossa comunidade. Deixar de lado uma história, eu acho que não é uma coisa correta a se fazer, mas diz muito, às vezes, sobre o posicionamento e como a organização quer tratar a parada de hoje em diante. Você não acha isso, Vera? Eu tenho pouquíssimas experiências na parada LGBTQIA+, a Tia foi só em 3 paradas, né? Eu fui há muito tempo atrás, uma para conhecer, antes de eu morar em São Paulo. Tive o prazer de se não me engano, há 2 anos atrás, no carro da Uber, né? Mas foi a convite de uma outra drag, não foi um convite para a Tia. E o ano passado, que minha filhinha drag, que é de Recife, estava aqui e levei ela para conhecer o evento, né? Eu fico muito triste, ainda mais a gente lidando com essa situação que aconteceu, e com um mês que a gente ainda perde a nossa pioneira no universo drag, né? Em que eu senti que ela foi uma desdenha tão grande em relação à Feira da Biá. Uma foto, né? Digamos que foi quase a propaganda do Dolly, piscou e sumiu, né? A gente mal viu falar da Biá. Eu acho que ela merecia, no mínimo, um bloco inteiro em homenagem a ela. Só que a gente vê que ali... Não estou criticando quem apresentou, esse não é o quesito da Tia. Eu acho que os meninos que conduziram têm experiência em lives do YouTube, então eu acho isso maravilhoso, mas faltou ali pessoas que têm uma vivência mesmo sobre a parada. Não tinha ninguém ali para contar sobre a trajetória de Cacá, a Márcia Pantera, a Silvestre. Hoje, se a gente for citar nomes, a gente vai falar um monte de gente aqui, né? Mas o que eu acho que eu fico triste é que a gente perdeu o maior ícone drag vivo que nós tínhamos, que era a Miss Biá, no mês da parada, né? Então tinha tudo isso que poderia servir de panela, de assunto para se falar no evento. Eu fico muito triste. Dou parabéns, eu acho que quem apresentou de uma forma muito bonita, só que eu senti falta de embasamento no que falava. Você gostou? Eu adorei. Você já foi na parada? O ano passado. Desculpa, vocês são uma fração muito pequena do que é ser um LGBTQIA+, o que é ser um artista LGBTQIA+. Eu acho que, assim, os meninos podiam apresentar, mas podia ter Silvete, podia ter Cacá, podia ter Marcinha do Corinto, podia ter um monte de gente ali para contar realmente o que é militar sobre a arte drag. Eu vou deixar agora para entender, porque eu sei que a Lulu vai vir com alguma coisa cult para falar pra gente, que ela sempre, né, dá uma lapada de bunda. Lulu, o que você acha? Olha, eu como a jovem há mais tempo de todo esse rolê aqui, nosso, né? Eu estive na primeira parada. Olha, gente, Lulu! Que incrível! E na primeira parada, por acaso, eu trabalhava com uma cantora na época e nós tivemos ensaio na parte da manhã, era um domingo de manhã. E aí eu me lembro que eu saí do apartamento dela, eu vi uma multidão na Paulista. Eu falei, o que é isso? Eu vi um monte de viado lá. Eu falei, é pra lá que eu vou, né? Eu não vi esses momentos da Cacá de Poli deitada no chão. Eu já vi a muvuca acontecendo, as pessoas indo. E era assim, uma sensação incrível de liberdade, uma sensação de luta ao mesmo tempo, uma sensação de força, uma sensação, sim, nós estamos aqui. Foi muito emocionante. E aí, esse ano que eu descobri que foi a primeira parada que eu fui. Eu não sabia, né? Eu não sabia que a primeira tinha sido em 97. Logo, eu fui em todas as paradas. Eu comecei em 98, 99, 2000. E assim, o começo da parada era incrível. Você tinha uma festa com um porquê. Hoje, eu vejo que muitas pessoas estão na parada somente pela festa e esquecem do porquê. Né? Eu acho que, sim, nós temos que festejar. Eu acho que é um motivo
de festa o nosso orgulho, nós sermos como somos, né? Mas ela não é o motivo principal. O motivo principal é a militância, é a luta. E você deixar pessoas históricas de lado, realmente, assim, é você mostrar que não interessa o que passou, o importante é daqui para frente. Não é possível nós construirmos um movimento sólido se nós não tivermos embasamento histórico, né? A gente precisa entender o passado para poder entender o presente e no presente projetar o futuro com base no tempo que se passou. Então, assim, essas pessoas realmente, né, a Cacá de Poli, a Silvete Montilla, a Marcinha do Corinto, todas as nossas veteranas, elas realmente, se a gente tá de peruca aqui hoje falando no YouTube, é por causa delas. Né? E eu queria saber o que a Delores acha. É o seguinte, muito obrigada, Lulu Carlos, por você ter jogado pra mim. É o seguinte, gente, eu fiquei estarrecida, sim, com essa parada virtual. Acho que tem muitos acertos, mas também tem muitos erros de toda essa organização. Eu acho que parece que tudo isso foi meio vendido, sabe assim? Parece que o dinheiro falou mais alto. Por que isso? Porque o dinheiro comprou a parada virtual, né? O que acontece é que tem várias, tem uma produtora que foi quem produziu tudo isso, e eu tenho certeza que foi essa produtora que colocou esses limites, entendeu? Então, assim, o que a gente tem que fazer é que a associação, ela não tem que se aliar a esse tipo de gente, a esse tipo de coisa. Assim, tem que se aliar, mas assim, gente, a associação, ela representa todo mundo. Ela representa todos os LGBTQIA+, entendeu? Não é possível que o presidente da associação chegue lá e tenha na cabeça dela que, ok, vamos aceitar várias pessoas novas falando sobre vivências que nem tiveram, sabe assim? A reportagem que tem no Guia Gay que foi falado é isso, somando todos os apresentadores, não dá 2 anos de vivência na cena LGBTQIA+, nas paradas LGBTQIA+. Então, a Tchaka, gente, a Tchaka, que é a drag apresentadora oficial da Parada do Orgulho, eu contei, gente, 26 segundos de aparição. 26 segundos. Eu achei de um absurdo. E nunca mais sumiu, desapareceu, nunca mais apareceu. Sabe assim? Pessoas que estão... E a Tchaka, ela não tá na frente só da parada. Assim como o Silvete, assim como o Cacá, entendeu? A Tchaka, ela tá em todas as manifestações montadas. Tudo ela tá em manifestação, ela tá montada na frente, no cordão de frente. Então, assim, não é possível que as pessoas não veem que tá errado. Sabe assim? Qual que é a sua vivência na parada? A minha vivência foi o ano passado, quando a gente estava aí gravando no estúdio. Oi? Amor, você não bateu canela na parada, não enfrentou multidão, você não sabe o que é isso. Ou quando você foi, você tava em cima do trio dando tchau pra todo mundo. Sabe assim? Eu não, sabe assim, não julgo essas pessoas porque elas estão fazendo o trabalho delas, sabe? Mas assim, eu coloco em xeque a organização da parada, da associação, por aceitar o que foi proposto, porque eu tenho certeza que foi não sei se o Bradesco, mas essa produtora que chegou e falou assim, a gente vai fazer a parada, mas a gente vai fazer com os youtubers. E a minha grande questão é a parada, a associação, simplesmente falar amém pra tudo isso, sabe assim? Não chamar Silvete Montilla, porque tudo bem, gente, porque, querendo ou não, hoje em dia, essas pessoas que estão lá, os youtubers, eles também têm vivências, a gente não pode falar que não. Não tem a vivência na parada, tudo bem, mas eles são LGBTs, entendeu? Eles são LGBTs e eles podem falar, eles, né, tudo bem, tem voz. Só que assim, não fazer uma mescla entre o que é o atual, porque essas pessoas, hoje, eles conseguem conectar muitas pessoas que coisas que eu, por exemplo, não tenho capacidade, entendeu? Eles encontraram uma forma de chegar nas pessoas que é muito mais rápido, muito mais fácil. E eles são conhecidos nesse meio, mais jovem, entendeu? Mas assim, por que não fazer uma mescla entre essas pessoas e as pessoas que fizeram de fato a história? Sabe assim? Cacá de Poli lá falar que tava passando mal e se jogar na rua pra parada poder passar, sabe assim? Gente, 8 horas de live, não ter uma homenagem decente para Miss Biá, assim, e não só, porque é isso que a Silvete falou em alguns lugares, tal, eu vi
É assim, gente, não iria, porque o meu ciclo com a parada encerrou. Tudo bem, mas, gente, ela poderia muito bem estar na casa dela também, entrar, fazer um link ao vivo e eles perguntarem para essas pessoas, entendeu? A importância dela, né? Sim, Silvete, Cacá, e não só, Celeste Campari, gente, muitas drags, Márcia Pantera, Márcia Corim, um monte de gente que tá aí. E por falar em Silvete Montilla, eu tenho aqui uma participação dela também hoje. Escutem o que ela tem para dizer. Oi, Alex, amiga, tudo bem? Olha, é um prazer enorme falar com você, com o seu grupo, o pessoal aí que vai fazer essa live. E eu, como eu havia dito, acho que nós não podemos nos calar. E eu fiz o meu vídeo, como muitas pessoas fizeram, então não é atacando quem fez, não é atacando quem apresentou, quem esteve participando e nem patrocinadores. A única questão que eu queria, até essa é a minha pergunta, por que não chamar os grandes artistas que fizeram história na noite LGBTQIA+. Essa é a minha pergunta. Por que não chamou nós? Um beijo e sucesso. Então, meninas, eu acho que a Silvete vem aí para sublinhar também o que a Cacá de Poli disse, né? Em relação a tudo isso. Eu peguei nota aqui de algumas coisas que foram ditas. A Lulu falou uma coisa interessante sobre o fato de ter virado mais uma festa, né, e tudo mais. Eu não vejo isso totalmente como um problema, porque eu acho que aquela história de que fervo também é luta, né? E principalmente no caso LGBT, a possibilidade desses corpos dissidentes de poderem festejar quem são e de poderem expressar a sua verdade em uma rua pública, enfim, interrompendo ali uma das principais avenidas da cidade, né? A Avenida Paulista, e todo mundo ali festejando e tudo mais. Eu acho que isso por si só já é um ato político. E nas últimas edições nas quais eu fui, principalmente depois assim do Bolsonaro e tudo mais, né? Eu lembro de ter visto muita gente politizada lá dentro. Muita gente politizada, muita gente tinha fervo, tinha festejo e tudo mais, mas estava todo mundo assim, com cartaz, com todo mundo deixando claro as suas opiniões, assim. Então eu acho também que, além da evolução do fervo, também teve a evolução da politização, não sei nem se essa palavra existe, mas enfim, da politização dessas pessoas. E aí a Vera comentou, e a Vera e a Delores falaram aqui, né, dos youtubers e tudo mais. Eu acho que, primeiro, a gente também, nesse momento, também é youtuber, né? Porque a gente também tá aqui veiculando coisas, então a gente fala como se fosse uma coisa também fora da gente, né? Também somos nesse momento. Mas acho que principalmente falando sobre essas pessoas que têm muita audiência, né? Que tem muitos seguidores e tudo mais. Eu acho que como uma estratégia para conseguir, porque já que é live, como uma estratégia para conseguir público, é interessante que essas pessoas estejam lá, sim. Mas eu acho que é uma questão de equilibrar, né? E não é quase como um apagamento histórico, né? Você não chamar essas figuras que estavam desde o começo, as figuras drags, porque assim, a arte drag, ela sempre esteve na linha de frente de tudo isso. A arte drag é quem tá ali dando a cara a tapa na noite, no dia a dia. É a militância do dia a dia, né? Então... Até porque, Mercedes, tem uma coisa que essas pessoas, é o que eu falei, elas chegam em pessoas que seguem elas e são jovens que às vezes nem conhecem quem são essas figuras. Entendeu? Então, assim, nem conhece, então faz sentido, sim, chamar essas pessoas que são jovens e que têm uma abordagem, têm uma fala, consegue abordar consegue falar a língua, né? Falar a língua dessas pessoas, então é muito mais fácil. Mas, assim, o que eu fico pensando por que não misturar? O que fica muito nítido é que eles decidiram trocar a militância por um like, né? Eu prefiro muito mais que eu tenha... não sei quantos 1000 views na minha parada, do que realmente falar da parada no sentido do que ela foi criada, né? Isso para mim, pelo menos, é o mais triste em relação a todo acontecido. Não, e o melhor é que, assim, o tema desse ano foi democracia, né? Imagina se não tivesse sido. Então, assim, já começa tudo errado. Assim, eles estão falando de democracia, querem levantar uma bandeira
Só que, meu Não amor, foram aí democráticos. não foram É que a democráticos, democracia ali total. era outra, ó. Ali era uma democracia de dentro do bolso, podemos dizer, tá? Nesse sentido, eu tô preferindo a democracia corintiana, tá? Vamos Eles dizer, tão babado, né? dá margem para a gente tentar entender o porquê, por que a associação escolheu esse formato. Por que eles investiram tanto nos novos talentos e esqueceram da história? Poxa, a gente sabe sobre o que é Stonewall, mas a gente não sabe o que foi o ato político de 1980, né? Que nós vimos do nosso querido Renan, que a gente assistiu a live dele com James, enfim, falando sobre toda essa trajetória até chegar a 97, quando realmente fizemos a primeira parada em São Paulo. Então, assim, a perda da memória, nesse sentido, é uma coisa muito séria, porque como é que a gente vai seguir daqui por diante, como a Lulu mesmo disse, como que a gente vai seguir a partir daqui sem entender o passado para construir o futuro? Se eu não me engano, quem disse isso foi o John Kennedy, né, Lulu? Mas isso é muito assustador. O que você acha, Lulu? Então, gente, assim, como eu disse da outra vez, né? A gente tem que pensar um movimento 360 como uma grande transformação, como uma profunda transformação, uma revolução social acontece. É justamente foi aquilo que eu falei, o passado, o presente e o futuro. O passado ensinando o presente e o presente construindo o futuro. Então, as gerações antigas ensinando o propósito para as gerações novas, embasando as gerações novas. A geração antiga, eles lutaram com as armas que eles tinham. Então, era se jogar no chão e parar a polícia para poder passar o carro. Foi o que a Cacá fez e foi guerreira raiz, né? Hoje, a luta, ela é diferente. Hoje, às vezes, um post pode comover muito mais a opinião das pessoas do que, de fato, se jogar na frente de uma viatura, né? Então, essa luta, ela vai se construindo, ela vai mudando os instrumentos, né? Então, assim, os veteranos ensinam os novatos e vão ensinando os futuros novatos, e assim o movimento vai se perpetuando. Mas um ponto que eu quero deixar bem claro além de tudo, né, do que a Silvete colocou, a gente sabe que muitos profissionais estão sem trabalho, estão passando por situações muito difíceis, precisando de qualquer ajuda, e esse evento certamente havia um patrocínio, né? E poderia, além de prestar a homenagem histórica, a colaboração à vida desses artistas que estão realmente numa situação difícil, gente. Tá? Porque será que a pessoa tem dinheiro para fazer uma compra no supermercado? Será que a pessoa está conseguindo pagar uma conta? Então, onde está o apoio à comunidade? Porque não é só a luta, ela tem que ter apoio à comunidade. E não houve esse apoio. Diga, Delores, o que você está falando? Eu acho feio que alguém foi questionar, né, no Instagram da parada a respeito de cadê a presença dessas pessoas, dessas figuras, né? E a parada foi lá e falou, mandamos um convite, mas não obtivemos resposta. E aí, acho que é isso que deve pegar mais a Silvete, né? Que é esse vídeo que ela mandou aí, que é justamente falando, não, eu não recebi convite nenhum. Olha, Mercedes, eu acho que fica mais feio ainda para a associação entrar nesse nível de mentira. Porque, assim, uma coisa é a associação assumir o erro. Olha, realmente não chamamos. Agora, assim, usar da mentira de que você está produzindo às pressas. Porque isso, gente, isso não é desculpa. Porque, assim, a primeira coisa foi isso que você falou. Olha, convidamos Silvete Montilla, mandamos convite para a Salete Campari e não obtivemos resposta. Elas não quiseram participar. Aí vem o contragolpe de Salete, vem o contragolpe de Silvete Montilla falando, não fomos convidadas. Porque é isso. Meu telefone não tocou, não recebi um e-mail, não recebi uma mensagem. Então, assim, não foi feito. Então, assim, usar da mentira, e, sabe assim, fica mais feio ainda para a associação. Sabe? Eu ia falar outra coisa também, que é uma coisa muito bizarra, que é a questão do tempo, que eles estão
falaram agora, falaram assim, devido à correria de produzir, tipo assim, não conseguimos contatar. E aí já inventa uma outra mentira. Porque, gente, me desculpa. Pra você fechar, fazer um convite pra senhora, por exemplo, eu quero fazer um evento e ligo pra Alexa Twister. Estou fazendo a parada virtual, você quer participar? Se a Alexa falar, topo, o cachê é esse, ela já tá no line-up, ela já vai fazer o babado. Gente, não tem. Porque às pressas, nem todo mundo conseguiu entrar. Nem todo mundo, não. Ninguém entrou. Essa que é a grande questão. Entrou quem o patrocinador quis. Entrou quem a produtora que produz youtubers entrou para fazer a live. Então é isso. Se o convite feito para essas queens era apenas um convite se Monte vem participar, ou se eles estavam querendo pagar elas para participar. E eu digo porque, mais. Assim, elas estavam fazendo isso lá de graça. Quando começou em 97, Cacá se jogando no chão, foi de graça. Salete em cima do caminhão com chuva. Gente, pelo menos das 3 paradas que eu fui, 2 eu tomei uma puta chuva. E as drags estavam em cima do carro. E de graça a maioria das vezes. Exatamente. Tá? Então, Exatamente. Não é desculpa de que não tivemos tempo de chamar, porque isso, gente, não existe. Não existe mesmo. Outra coisa que eu quero levantar é que quem começou também a colocar, e eu acho que é incrível e tem todo o mérito, e que foi uma pessoa corajosa de expor e que tá aí, que é a Valentim Drag. A primeira. Tem uma outra, a primeira que foi lá, fez um post indignada, e eu acho assim, eu tiro o chapéu, tiro a peruca. Porque tem que se falar. Eu falei com ela pelo WhatsApp, ela falou, gata, é isso. Eu falei, gata, é isso. A gente não pode se calar. E eu acho que tem uma questão muito grande que a gente como drag tem muita gente fazendo drag hoje em dia, né? Tipo assim, choveu hoje aqui em São Paulo, já nasceu 300 drag. Então, gente, é isso. Então, assim, a gente tem que entender quais são os contextos. Por exemplo, eu cobro esse cachê para ir fazer a parada. Só que a gente tem que entender que se a gente não faz, vai ter outra que vai fazer por 100. Entendeu? Ou de graça. Ou de graça. Mas aí a gente tem que entender o contexto. Se essa pessoa que tá ganhando 100, será que ela tem uma comida para comer na casa dela? Então, assim, são várias variáveis que a gente tem que levar em consideração, porque é uma discussão muito extensa. Então, assim, eu tiro a minha peruca pra Valentine, que levantou a bandeira e que tá defendendo, e que eu acho que a gente não pode se calar e não pode ficar achando que se a gente não falar, eu não vou falar por medo de não trabalhar mais na feirinha. Eu não dependo da feirinha, eu não dependo da parada LGBT, entendeu? Então, assim, o meu trabalho eu faço em outras coisas. Todas as vezes que eu trabalhei na Parada do Orgulho, eu fui por empresas que contrataram e pagaram o meu cachê. Então, assim, a gente não pode fazer as coisas achando que a gente vai se queimar. Porque a gente tem que se impor quanto artista, sabe assim? É isso que eu falo. Eu acho maravilhoso o que você falou, porque isso dá muito vai muito da visão de que não somos uma classe unida. Isso que você falou tem todo sentido. Eu me lembro de quando, como a Lulu falou, eu me lembrei, quando a Lulu falava, eu me lembrei. A primeira parada que eu fui foi em 98, um ano depois. A gente se sentia tão feliz, porque era o único dia do ano, muita gente que está assistindo esse vídeo, nem de repente nasceu, nem estava nem nascido, era muito pequeno nessa época. A gente está falando de uma época em que você não tinha o direito de andar de mão dada com o que você ama. A gente está falando de uma época em que você era apedrejado na rua se você fosse um gay. A gente está falando de uma época em que na televisão e veículos de comunicação não existia alguém que a gente pudesse se espelhar, entendeu? Que não tivesse alguma conotação pejorativa. Então, ter um dia do ano onde você podia andar de mãos dadas, beijar na boca, no maior cartão postal da América Latina, era muito poderoso. E isso se perdeu. Por quê? Porque as pessoas não são politizadas. Mas também entendo que, da maneira delas, elas celebram esse orgulho e, portanto, isso é tão importante. Eu acho que é importante não esquecer de ninguém, entendeu? A gente não deve esquecer das pessoas que começaram, das pessoas que estão hoje, mas não esquecer. O mote dessa discussão é por que essas pessoas foram esquecidas? Porque essa parte da história, essa página da história foi brutalmente arrancada e deixada de lado, como, por exemplo, a homenagem para Miss Biá, uma menção. A Biá merecia, como já foi dito aqui, um programa inteiro falando sobre ela, porque ela deu a cara a tapa na época da ditadura. Ninguém imagina o que é isso. Ninguém pode imaginar, nem a gente.
Enfim, Deixa eu caso, só pôr um adendo caso alguém mais no queira caso. saber alguma coisa em relação à história da Miss Biá, tem aquele documentário São Paulo em Hi-Fi, que é maravilhoso. Hi-Fi. Fala muito sobre esse período da ditadura e tudo mais, e a Miss Biá é uma das pessoas ali chave dessa história. Eu vi também ativistas LGBTs que estão trabalhando, que trabalham mais na frente da causa HIV/AIDS, dizendo que não houve representatividade num assunto tão sério para nossa comunidade. Apesar de não sermos mais, né, o grande grupo de risco, ainda assola a nossa comunidade essa doença. E era importante que pessoas que fossem realmente representantes nessa questão tivessem voz, né? Eles esqueceram de muita gente, não foram só das drags. Bom, eu vou encerrar por aqui o nosso programa hoje. Muito obrigada pela presença de todas vocês. Obrigada, Cacá de Poli. Obrigada, Silvete Montilla, por terem participado. O que você que está aí assistindo a gente acha sobre isso? Deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito. E se você gostou desse programa, compartilhe para todo mundo que você conhece, porque esse é um assunto que precisa rodar, principalmente dentro da comunidade LGBTQIA+, porque é um assunto, como seriam mamilos, né? São assuntos polêmicos e que precisam ser discutidos. Então, é isso. Um beijo e até semana que vem. Vamos começar hoje falando Parada. sobre a parada Estamos virtual de olho, do nós não Orgulho somos Gay de só São Paulo. bonitas, não. A gente tá bem de olho em você. Ai, muito bom. Cadê minha conquista? Cadê? Olha só, tá subindo os créditos, tá tudo acabando. Vamos começar hoje Ai, falando chegou o meu convite, sobre tchau. a parada virtual do Orgulho Gay de São Paulo. Primeiro eu gostaria de perguntar ao presidente da parada, ao vice